Olá, eu sou o Alisson, sou aluno da Univesp e hoje estarei apresentando o meu TCC com o tema Software de automação para movimentação e aquisição dos dados aplicado à análise de materiais por feixes de íons em ar. O objetivo desse trabalho é a criação de um software capaz de posicionar amostras e controlar a aquisição de dados por meio de detetores de física nuclear. Como justificativa para esse trabalho, nós temos que a análise de materiais por meios não destrutivos sempre foi de grande interesse de diversos grupos de pesquisa. Logo, melhorias no processo, como a sua automação, colabora para mitigar erros humanos e possibilita novos tipos de análise, como o mapeamento elementar das amostras, atendendo assim às demandas do Instituto de Física da USP. Estes serão alguns tópicos abordados no nosso trabalho. Iremos então começar pelos conceitos de análise de materiais. O nosso trabalho se deu principalmente auxiliando na técnica de análise de materiais denominada PIXE. Nessa técnica, ela consiste em que um feixe de íons é incidido sobre a amostra, fazendo com que elétrons de sua eletrosfera se desloquem, e quando a lacuna gerada é preenchida por um outro elétron, este fenômeno de decaimento emite um fóton, que é característico de cada material. Ao analisar este fóton, podemos determinar e quantificar os elementos existentes na amostra estudada. Outro conceito muito importante do nosso trabalho é a programação em LabVIEW. O LabVIEW é um software de engenharia de sistemas criado especificamente para aplicações que requerem teste, medição e controle, com rápido acesso ao hardware e às informações obtidas a partir de dados. Criado pela empresa National Instruments no ano de 1986 e vem evoluindo até a atualidade para os diversos sistemas operacionais existentes no mercado. Então, nós temos dois painéis de controle. Um onde se faz a programação, que é demonstrado ao lado esquerdo da nossa tela, e à direita, que é chamado Front Panel, onde o usuário terá interação com o painel. À esquerda, onde o programador faz toda a sua lógica de programação. Todo VI desenvolvido ele pode ser usado como uma subrotina, também denominado como sub-VI. No nosso trabalho foi utilizado dois tipos de metodologia, a PBL e o Design Thinking. Nas duas nós temos a entrevista a um grupo de usuários, os quais tentamos resolver problemas por eles apresentados. Assim, o estudante ou pesquisador consegue solucionar um problema do mundo real. O grupo de usuários aqui estudado foi funcionários do LANF USP, Laboratório de Análise de Materiais por Feixes de Íons, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. O LANF nos demonstrou alguns equipamentos, por exemplo, a mesa XYZ. Nessa mesa é um movimentador XYZ, onde nós temos um leitor de posição da empresa Suprasonic que comunica com o computador via canal de comunicação serial. Temos um suporte de amostra, onde colocamos a amostra que desejamos medir,
e analisar motores de passo para sua movimentação e a saída do feixe de íons. Estes motores de passo são controlados por um sistema de drives de potência, o qual é demonstrado mais à direita. Na saída do feixe de íons, nós temos os detalhes dos detetores que são utilizados e assim também uma câmera para a visualização da posição da amostra e uma janela de alumínio por onde os íons acelerados saem para colidir com a amostra. O problema proposto foi então como conectar o sistema de movimentação e o sistema de aquisição em um único software e mesmo assim permitir updates sem modificar o código principal do software desenvolvido. A estratégia então pensada foi a criação de uma QMH. Nessa QMH teria uma estrutura com plugins para medição e comunicação com os MCAs e demais detetores. Nesta imagem, nós temos uma estruturação do software, onde o usuário teria apenas contato com a QMH. E os detetores e seus comandos de interfaces seriam conectados por plugins, onde todos os comandos são uma base comum e os detetores podem ser adicionados ou retirados de acordo com as necessidades. Para a estruturação do software foi usado o próprio template do LabVIEW. Pressionando o botão Create Project, nele aparecerá várias opções. Selecionamos QMH. No botão More Information existe toda a documentação para referenciar e se basear na sua criação. Clicamos em Next, criar projeto, temos o nome, onde será salvo e como editar esses ícones. Ao clicar Finish, irá abrir toda uma árvore de projeto, onde pode ser organizada todas as funções, arquivos de configuração, os executáveis criados e temos também o nosso VI principal. No VI principal, nós temos toda a estrutura da QMH, onde nós temos a parte de inicialização, eventos de usuário, um loop para tratamento dos eventos de usuário e a parte de encerramento. Todos os sub-VIs, eles podem ser testados como uma unidade única, também conhecido em outras plataformas como teste de unidade. Para isso, pode-se usufruir do Unity Test Framework. Nele é possível inserir um VR, colocar parâmetros de entrada e os parâmetros de saída e reproduzir quantas vezes forem necessárias teste de validação. Desta forma, não precisamos de todo o código desenvolvido para testar pequenas funções ou funções de maiores complexibilidade. Usando as técnicas de design de interface, foi então pensado numa interface clara e mais limpa possível para que o operador possa usufruir de todos os benefícios e comandos na mesma janela, sem que ele tenha que ficar entrando em muitos menus específicos e tenha todos os seus comandos dispostos em uma única janela. Então nós temos a parte das câmeras,
tanto a câmera que está localizada bem ao bico do feixe de íons, uma câmera lateral para ter uma visão geral da amostra e do seu posicionamento. Na parte de posição atual é onde está localizado a amostra, que é lido pelos encoders, as guias lineares, que é aquele sistema da Suprasonic que comunica via RS-232 no canal serial com o computador. O tipo de porta-amostra e seleção do detetor é para selecionar qual porta-amostra que está sendo utilizado, ou se é um modo livre, onde o usuário terá total liberdade. Nessa seleção conseguimos fazer alguns intertravamentos de distância para garantir maior segurança na movimentação física do equipamento. Temos o processo que está se ocorrendo. Nisso ele vai informando ao usuário qual o processo que ele está fazendo, se ele está mexendo, se ele já está na posição. Temos a medição do detetor, onde dá um gráfico em tempo real da medição que está sendo realizada. Um botão de sair, se caso no final da operação o operador quiser sair, ele pressiona esse botão, o programa é todo fechado. O sistema de comando possui duas abas principais, que é a parte de movimentação manual, onde o operador pode mover manualmente a amostra pressionando um conjunto de setas, né, nos três eixos X, Y, Z. Temos um botão atual que ele pega as informações que está sendo lida no momento e copia estas para coordenadas desejadas, e esse conjunto de coordenadas desejadas nós podemos inserir manualmente a informação da posição que nós queremos que a amostra vá, e ao pressionar o botão Jump, a mesa irá se movimentar até chegar na posição que nós inserimos. Já na parte de movimentação automática, nós temos um sistema que ele faz um mapeamento automatizado de uma região da amostra. Então nós escolhemos um local onde será salvo os arquivos, delimitamos uma área, a distância em x e y e o passo que ele percorrerá. O que seria esse passo? A distância entre um ponto e outro. Nós podemos configurar nas duas vertentes, tanto em x quanto em y. Temos o nome do ponto que está sendo estudado, então ele vai dar uma coordenada x0, y0, depois x1, y0, x1, y1, o tempo de amostragem por cada ponto. Então nós determinamos que naquela matriz cada ponto vai ser medido por uma quantidade de tempo. Uma barra de progresso para informar para o usuário qual a porcentagem do mapeamento que foi realizada, um botão que habilita a autofocalização do equipamento para conseguir uma maior eficiência na medição, e o botão de iniciar o mapeamento de área, que é denominado iniciar a área ali. Então, ao clicar esse botão, ele irá salvar todas essas informações e irá iniciar o
escaneamento para fazer o mapeamento elementar da nossa amostra. Nisso, ele irá mover a amostra, vai chamar o plugin de medição, fazendo a medição, termina e irá mover para o próximo ponto. Chama o mesmo plugin, adquire novo espectro, salva, depois vai para o próximo ponto, assim com toda a área que foi delimitada. Aqui um detalhamento maior, tanto da parte do porta-amostra. No momento nós temos dois tipos de porta-amostra, que é um conjunto de 100% e uma mesa ótica, e temos a opção de livre. Nessa opção de livre, o operador tem todo o range de movimentação disponível. Ao selecionar outro tipo, ele faz delimitações físicas lógicas, de modo que evite danos físicos. Essa parte do detetor é onde inserimos nossos plugins. Note que basta fazer pequenos subviais, pequenas subrotinas e inserir na pasta plugins. Então, quando o programa é iniciado, ele consulta a pasta e faz o carregamento de todos os plugins disponíveis. E o operador faz a seleção nesse combo box de qual detetor ou quais detetores que ele quer utilizar. Então nós vamos fazer a parte de demonstração agora do nosso software. Vamos para a parte do manual. Então, ao clicar as setas, conseguimos observar pela câmera do bico que está sendo movimentada a nossa amostra, tanto para afastar quanto aproximar, e a posição X e Y da nossa amostra. Aqui está sendo lido os dados da posição, e aqui nós temos o posição atualizar, que ele pega esta informação, migra para cá, faz uma cópia. Nós podemos fazer essa alteração manualmente e apertar no botão Jump para que ele faça a movimentação. Aqui tem a câmera da visão lateral e podemos fazer a parte do mapeamento da nossa amostra. Vamos fazer um pequeno, afastar um pouco, só para observar que está sendo afastado. E vamos para a parte de mapeamento, onde nós colocamos o caminho, colocamos a definição da nossa área, o tempo de aquisição, e vamos iniciar. Então ele está medindo e aqui colocando o nosso espectro. Então ele vai fazer toda a medição, vai mover a amostra e vai fazer a medição novamente. E esses dados são todos salvos em disco, tanto as imagens quanto o espectro. Concluímos então que o nosso software teve total sucesso na movimentação, tanto manual quanto automática, na leitura dos eixos e nas câmeras. Tem um baixo fator de acoplamento e permite inserir novas funções. E também permite a criação de novos plugins. Para trabalhos futuros, temos a criação de novos plugins para novos e diferentes detetores, parte de focalização automática, funções de trajetórias irregulares.
Quero deixar meu total agradecimentos ao orientador e ao co-orientador, à Univesp pela essa oportunidade e ao Instituto de Física da USP, à National Instruments e à própria instituição USP pelo todo o apoio ofertado.